A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Só temos que ser agradecidos a Deus por Ele nos dar esta graça, nos conceder este privilégio, não é? De podermos vir até um lugar como este para lhe render homenagem, render culto, ação de graça por tudo que Ele nos tem feito, e o que Ele nos faz, ninguém mais pode fazer, não é? A saúde que Ele te dá, um teto sobre a tua cabeça, o trabalho, a saúde, seja o que for que você tenha recebido nesta vida, você sabe muito bem o que os homens poderiam te dar, ou o que você poderia dar a si próprio, não é? E se você fazer as contas, vai restar pouca coisa que você pode fazer. Se não cai uma folha sem a permissão dele, então você já pode colocar tudo na conta, né? Tudo depende de Deus para nós. Então, quando viemos aqui, é para expressar a nossa gratidão a esse Deus que tudo pode, não é? Que tudo pode. Vamos colocar de pé, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Está escrito assim: Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Amém. 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 Senhor Jesus, nós temos cantado nesse instante que Tu és a fonte da vida, Tu és o Deus que não há outro igual a Ti, não há nenhum ao Teu lado, não há nenhum antes de Ti, nem depois de Ti. Tu és o Deus único e estavas de uma forma inalcançável ao ser humano, mas Tu enviaste Teu amado Filho para manifestar Tua glória para nós e fazer uma ponte de ligação entre o Deus Todo-Poderoso e nós, meros mortais, criaturas do tempo, pecadores sujeitos a falhas, defeitos, tantas coisas. E nós te agradecemos nesta hora, Pai bendito, por termos entre nós e o Senhor um mediador.
e sabendo que ninguém pode se aproximar do Senhor a não ser através de Jesus Cristo, e a única maneira de podermos, através de Jesus Cristo, chegar ao Senhor, é se termos o mesmo testemunho que ele teve, e ter o Senhor Jesus como nosso exemplo, para que este testemunho seja confirmado em nós. Te agradecemos por isto, Pai, e depois de termos lido este pequeno trecho da Tua Palavra, pedimos que o Senhor nos ajude a compreender esta porção da mesma, e que possamos voltar para os nossos lares, agraciados por Ti, abençoados com a Tua presença e nos regozijando com as coisas espirituais, sabendo nós que a carne combate contra o Espírito e que se dependesse da nossa carne nem sequer estaríamos aqui, mas no entanto nós subjugamos esta carne ao Espírito Santo, e deixamos tudo de lado, o cansaço, os problemas, as preocupações estas que nos deixariam longe daqui, problemas estes que nos distanciariam mais daqui. Mas, no entanto, temos aprendido do Senhor que temos que nos render à Tua vontade e subjugar esta carne à servidão, senão nunca serviremos a Ti, nunca agradaremos ao Senhor, enquanto estivermos fazendo os desejos da nossa carne. Pedimos perdão por nossos pecados e nossos pensamentos e tudo que temos feito, tudo que temos falado, que não é de acordo com a Tua perfeita vontade. E numa hora como esta, que possamos passar pela lavagem da água pela palavra e nos tornar cada dia mais branco como a neve diante do Senhor, sabendo nós que aqueles que são limpos e purificados pelo sangue de Cristo, estes permanecem sem mancha, sem ruga, sem nada, porque eles são agraciados com a revelação da Tua palavra, e por isto eles não permanecem em pecado, porque não há incredulidade em seus corações. E é isto que nos faz vir aqui sempre para aprender mais do Senhor, porque, como disse o Teu servo Davi, como eu queria aprender do Senhor no templo e estar constantemente ali, nem que seja como um tapete, onde as pessoas esfregam seus pés, mas contanto que eu esteja na casa do Senhor. Ajuda-nos nesta hora, nós te pedimos, no amoroso nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Podeis sentar. Para os irmãos que estavam no culto passado, nós estudamos uma parte do livro de Romanos, precisamente no capítulo 8, e estou passando para as pessoas, para a igreja, algumas coisas que nós temos aprendido recentemente, e eu sempre costumo lembrar isso e lembrar também para os irmãos. Nós começamos a aprender sobre a doutrina de Cristo, falando sobre a divindade, sobre o conhecimento de Deus mesmo, sendo esta a maior de todas as revelações. E uma vez que nós temos a base disso, não é? Porque é onde a igreja fundamenta a sua fé. A fé é o fundamento. No entanto, esse fundamento tem que estar em algum lugar. E lembrando, pregou o sermão, a base fundamental da igreja, não é? Do Deus vivo, que é a base fundamental onde você coloca a sua fé. Então tudo tem que começar em Deus e terminar em Deus. O irmão Bruno disse que se você não tem verdadeiro conhecimento sobre Deus, você não tem a primeira base para começar. E nesta forma de compreender as Escrituras e a mensagem, o irmão Bruno chega a dizer que você tem que crer nisto para ser salvo. Nós conhecemos o que estamos falando, não sei se vocês lembram, é quando ele fala sobre Deus e seu Filho, e onde ele fala a respeito do Pai que falava através do Filho, e que o Filho tinha uma natureza dual, porque o Pai trabalhava através dele, e todas essas coisas. O irmão Branda chega a dizer, você crê nisso, não crê? Você tem que crer nisso para ser salvo. Então, o irmão Consué conversando comigo certa vez, ele disse, irmão Rosendo, depois que a igreja compreende a respeito da divindade, depois que ela passa no teste da divindade suprema, da deidade suprema de Jesus Cristo, o próximo passo é ela aprender sobre o processo de adoção. Então, foi justamente o que ele pregou aqui, no primeiro culto, numa tarde, eu lembro, ele pregou sobre adoção. E aquilo foi tão importante que nós colocamos em texto, está à disposição de todos, tanto o livro impresso, né, para quem gosta de ler, como também o texto digital para os irmãos que usam no computador. E depois disso,
ao redor do mundo, em alguns lugares que ele tem ido, como Belmonte e outros lugares, ele pregou mais alguma coisa sobre adoção. E logo em seguida que ele pregou sobre isto, ele enviou ao redor do mundo para os tradutores deixar à disposição das pessoas, dizendo que era mister que isto fosse colocado o mais rápido possível diante do povo, porque ajudaria muito os irmãos no processo de manifestarem-se como filhos de Deus. Agora, claro, eu posso pegar o texto e colocar na mão de vocês, sem problema nenhum, sem dúvida nenhuma, sempre faço isso, e vocês terão uma boa leitura. E é isso que eu faço com muitos sermões do irmão Branham, muitos que eu não li ainda, vocês já leram faz tempo. Porque são muitas coisas que estamos examinando, e isso ao mesmo tempo. Porém, alguns detalhes, alguns assuntos, eu acredito, eu acho melhor passar de púlpito para a igreja, para as pessoas, e mastigarmos cada detalhe, cada parte, porque assim eu vou lembrando a vocês o que já passamos, o que já aprendemos, o que já discutimos sobre isto. E essa é a minha forma de trabalhar, é a minha maneira de trabalhar. E pelo menos até agora as pessoas não têm reclamado. Se tem alguma reclamação, eu gostaria mesmo de saber. Mas até onde eu sei, o povo tem sido ajudado, os irmãos, né, que acompanham os cultos, aqueles que acompanham à distância, às vezes até, não sei como, mas algum deles consegue até prestar mais atenção do que a gente que está no culto ao vivo, porque eles pegam o áudio, o texto e vai ali meditando, e vai lendo, e vai ouvindo de novo. E eles mesmos depois começam a ensinar para a gente, a enviar determinadas matérias, complementando aquilo que já falamos, né? E estão sendo beneficiados com isto. Então, eu lembro que nos cultos passados, no último culto que tivemos aqui, nós lemos algumas coisas de Paulo, Pedro e João, e foi falado sobre crisma ou carisma, né? Sobre a unção. E você sabe que isto é uma graça que viria para a igreja no tempo da revelação de Jesus Cristo, este carisma. E isto não vem para todas as pessoas, é um aprendizado que só pode vir para filhos de Deus. Então, se cremos que somos filhos de Deus, aí está em nossas mãos essas coisas, então temos que nos aplicar para compreender isto. Então você não deve vir aos cultos apenas para marcar presença ou para dizer eu fui tal dia ou eu não faltei, mas que possamos fazer a nossa lição de casa, prestar atenção em cada coisa, e mesmo que você não lembre de 100% depois, mas a parte que você lembrar é o suficiente para derrotar Satanás. A maior batalha está sendo travada na nossa mente, é na mente do ser humano. Então nós temos que munir nossa mente com aquilo que é do Espírito. E o que é do Espírito é o que é da palavra, porque a palavra e o Espírito é a mesma coisa. Aqui onde nós lemos, aqui fala do testemunho de Jesus Cristo sendo confirmado em nossas vidas. O testemunho de Jesus Cristo. Deixe-me ver se eu encontro aqui agora. Aguardando pela vinda do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará. E ele diz no versículo 6, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Então Deus quer que nós tenhamos o testemunho, o mesmo testemunho como seu filho teve. E o filho teve um testemunho. Você quer saber? Quando Jesus era questionado pelos fariseus, ele disse, se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é válido. Mas tem um que testifica de mim, e este é meu Pai. Veja, então quem podia se levantar contra o testemunho de Deus? Não é? E Deus disse, este é meu filho amado, o filho amado. Eu tenho prazer de habitar nele. Não é em qualquer um, não é com qualquer pessoa que você goste de estar, que você tenha prazer de estar. Não é com qualquer pessoa que você escolhe para passar o resto dos seus dias. Você tem que se sentir bem, sentir prazer, estar feliz, não é? Com aquilo que você faz. A mesma coisa, você está num lugar desse triste, sem gostar do ambiente, se sentir bem, é melhor procurar um lugar onde a gente se sinta bem, não é? Melhor procurar um lugar onde a gente se sinta bem, contente, satisfeito, porque gostoso é você estar no lugar onde você se sinta bem ali.
se sinta acolhido, se sinta participante, se sinta responsável. Porque pessoas que não se sentem responsáveis pela casa de Deus, pela obra de Deus, pela evangelização, por tudo que diz respeito à implantação do reino de Deus, não é aquela coisa, é desejar ficar à parte, não querer fazer parte, ou achar que, quem sou eu para fazer alguma coisa, ou para acrescentar algo, eu só vou atrapalhar, é melhor eu ficar quieto. E assim, muitos pecam por omissão, por se omitir em fazer, em ajudar, em dizer, estou aqui, precisa de alguma coisa? Olha eu aqui, estou pronto, estou disposto. Se não tiver vaga, se está tudo completo, tudo bem, eu fico descansando aqui, mas se tem o que fazer, lembra de mim, não é assim? Então, pessoas assim, elas não pecam por se omitir, mesmo que não faça ou que não seja necessário, mas são pessoas com quem você pode contar. E uma pessoa que se sente fazer parte do corpo de Cristo, e no entanto ser uma pessoa que Deus não sinta, vamos dizer assim, a necessidade, como se Deus tivesse necessidade, sabemos que Ele não tem, mas vamos usar esses termos para compreender melhor. Uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo, não é? Uma peça ali, e no entanto Deus diz, eu não preciso desta pessoa, eu não tenho o que fazer através dele, não tenho o que fazer através dela. O que vocês acham? Ora, por isso que tem que haver renovação. Mesmo no nosso corpo, as nossas células se renovam a cada dia. Apesar, quando uma célula ela envelhece, ela fica fraca, ou é atacada, seja como for, ela rapidamente vai ter que ceder lugar a outra. As células do nosso corpo, seja o que for, da nossa pele, isso está se renovando constantemente. Você troca de pele direto. Não precisa ver a pele da cobra esticada lá. Não. É outro jeito. Ali sai por completo. Mas a sua, pergunta os ácaros como é que eles se alimentam ali, com os restos de pele sua, né? Que fica no lençol, no travesseiro e tudo. É uma festa que eles fazem. Isso constantemente está sendo renovado em você, né? Por isso temos que estar tomando banho constantemente. Por isso temos que estar lavando as roupas de cama, a nossa própria roupa, constantemente, porque restos nossos a cada dia está saindo de nós. Isso significa que células estão morrendo e outras estão ali se renovando, porque enquanto a célula for necessária, ela vai ter que dar tudo de si, a parte que seja. Agora, claro que eu acredito que é também desta forma, né? Falando no sentido espiritual, às vezes possa ser que eu tenha aparecido, tenha vindo apenas para ajudar por um período de tempo, mas chega um momento, quando não precisar mais de mim, serei descartado e outra pessoa terá que assumir meu lugar e levar a coisa adiante, fazer aquilo que eu fazia e com melhor qualidade, mesmo que não seja com melhor qualidade, mas com certeza será a necessidade do povo, dependendo do tempo, dependendo da época. Já passamos por tanto trabalho, passamos por tanta coisa no passado e foi necessário cada uma daquelas etapas. Só que chegou um momento que vocês tinham que entrar para um determinado tipo de aprendizado e mesmo contrariando a tudo e a todos, não é? Aí está vocês como um grupo de rebeldes, como dizem. No entanto, era um aprendizado que ninguém mais, nem o outro poderia dar, a não ser nós que estamos aqui para isto. Mas se amanhã não for mais necessário isto, então Deus saberá como fazer, porque isto acontece de uma forma automática. Você não sabe quando as células são descartadas do seu corpo, da sua pele, ou seja o que for. Vê? Agora, qualquer pessoa que for parte do corpo de Cristo, esta pessoa terá que estar pronta e se sentir necessária ali. Porque se você não se sente necessária, você não fará nada e não se preocupará com nada. Vai estar apenas por estar. Mas quando você diz, é necessário eu neste trabalho, é necessário que eu esteja nesta obra, que eu esteja dando esta ajuda, que eu esteja fazendo esta minha parte, não é? Simplesmente, você está valorizando aquilo que você é e, quem sabe, vamos dizer de uma forma mais ampla, você está reconhecendo você está reconhecendo qual é o teu papel, qual é o teu trabalho, qual é o teu papel. Porque quando nós iniciamos lá em Contagem esse tema sobre a adoção,
E a adoção, que traz a manifestação dos filhos de Deus, é onde eles se manifestam como filhos. Em outras palavras, é como se você pegasse a sua prova de DNA e dissesse: é isto que eu sou, uma filha de Deus. É isso que eu sou, um filho de Deus. E aí, como filho de Deus, você começa a agir, a trabalhar como filho. Veja, isto é muito importante, isso é muito profundo. Então, estes que reconhecem o seu lugar, ou que aprendem a reconhecer o seu papel, como Jesus reconheceu, ele soube quem ele era, ele sabia quem ele era. João Batista reconheceu o seu papel. Quando perguntaram quem ele era, ele disse quem era: eu sou a voz que clama no deserto. Vê? A William Branham teve que dizer o que era. O irmão Branham teve que dizer. O anjo disse para ele: tua mensagem precursará a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, dali por diante, ele começou a dizer qual era o trabalho dele, falar sobre a mensagem que estava precursando a segunda vinda do Senhor. Então, todos nós temos que, de alguma forma, eles receberam visitas angelicais ou, de alguma forma, receberam iluminação da parte de Deus e viram na palavra, né, aonde estava aquela profecia, e Deus lhes revelou que eles dariam cumprimento àquilo. Mas como você descobre a sua filiação, ou como você descobre qual é o seu papel, aí eu não sei. Possa ser que é em um culto como este que você descobre. Possa ser sozinho ou vendo um pôr do sol, né? De alguma forma, Deus falará contigo, Deus falará no teu coração e você descobrirá que tipo de trabalho é necessário fazer. Ou você fazer, ou ajudar outros a fazer, porque nem todos podem levar uma determinada cruz, porque já tem a sua própria. Mas você pode pelo menos dar uma ajuda, pelo menos a dar alguns passos, como fez Simão, né? O Simão de Cirene. Ele apenas deu alguns passos com a cruz de Jesus, mas já deu para aliviar um pouquinho os ombros, né? Já deu. Não importa se é por 5 minutos, mas olha, você vai com um peso ali de 50 quilos na cabeça, um saco de cimento na cabeça, o pescoço já assim, porque tem pessoas que não conseguem carregar no ombro, né? Nem outros conseguem carregar nem 10 quilos na cabeça. Mas bote um saco de cimento na cabeça ali e comece a ficar cansado com aquilo, e alguém tira aquilo por 5 minutos, diz você. Que alívio, não é? Você toma fôlego. Esses 5 minutos de alívio você consegue caminhar uma grande distância depois disso, com o peso. Você conseguiu a recobrar, né, o sangue, o oxigênio do cérebro e tudo mais. Então é isto. Aqueles que vêm para o corpo de Cristo, que se agregam, que por um Espírito são agregados nesse corpo de Cristo, é necessário que cada um aprenda qual é o seu papel. E isto é o processo de adoção que estamos tratando. Então Deus quer que nós tenhamos o mesmo testemunho como o seu filho teve. E o testemunho que o filho teve foi o próprio Deus que deu esse testemunho dele. E ele, portanto, como nós lemos nos cultos anteriores, ele envia para nós uma unção especial para que você possa ter esse testemunho. Deus envia uma unção especial, uma unção espiritual, para que possamos entender tudo sobre esta mensagem. Eu poderia te falar disso aqui com grande ênfase, porque é isso que os grandes pregadores fazem. Mas eu não sou um grande pregador. Eles falam de um jeito e chegam numa parte que eles dão aquele grito estridente e tal, e dá aquela ênfase que as pessoas glorificam e ficam. Eu já prego de um jeito que deixa o povo tudo caladinho, tudo quietinho. Não sei como é isso. Gostaria de ser um pregador eloquente, porque os temas que temos são temas muito bons, não é? Muito bom. Mas, no entanto, já que eu não sou, vamos deixar a eloquência para aqueles que são eloquentes, né? Eu apenas sou de sentar com vocês e conversar e palestrar sobre estas coisas. Então veja, o crisma que nós falamos no culto passado, que é a unção espiritual que Deus envia para seus filhos, para que neles possam ser confirmado o testemunho de Cristo, o testemunho do seu Filho. Esta unção espiritual é para você entender tudo sobre esta mensagem. Porque se você não entender o que é esta mensagem, não adianta você dizer que está na mensagem. Se você não entender esta mensagem, você não viu. Não viu o que está acontecendo. Você não está vendo o que está passando. Quer dizer, acontecendo. O irmão Branham pregou o sermão, ouvi, mas agora vejo. Então, uma coisa é você ouvir falar. Outra coisa é você mesmo presenciar aquilo. Esta unção espiritual é para que você veja. Quando ele pregou o sermão, olhe, foi nesses termos que ele estava falando.
Quando alguém diz, olhe, está chamando tua atenção para algo que ela viu. Então ela diz, olhe ali. Vê? Agora, se é necessário isto, e se esta unção espiritual é para nos fazer entender tudo sobre esta mensagem, o que é entender? É a mesma coisa de ver. E disto se trata de quê? Da manifestação dos filhos de Deus. Estes filhos de Deus se manifestam para quê? Eles precisam reinar. Um reino está sendo estabelecido, um reino milenial. Jeová Elohim estará sentado sobre o trono do milênio. Os seus súditos estarão ao redor. E estes súditos terão que estar nesse grau, nesta capacidade de filhos manifestos, adotados, filhos amados, onde Deus habita, através dos quais Deus trabalha. E isto faz com que eles se sintam necessários. Vê? Porque eles descobrem que são vasos nas mãos de Deus. Aquilo que o William Branham disse, Deus não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas, outros pés a não ser os meus e os teus. Então, se é um reino milenial, este reino é dos filhos do reino. Dos filhos do reino. E esses filhos do reino, eles precisam ver este reino. E quando Jesus disse para Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o irmão Branham disse, ver significa entender. Então veja, Jesus disse, o reino de Deus está entre vós, quer dizer, no vosso meio. Agora, não sei qual pior. A pessoa não crê nisto, não crê neste reino de Deus, e por não crer também não faz por onde, como diz o Matuto, não faz por onde, né? Se crê, mas não faz por onde estar nisto, fazer parte. E aqueles que, quando é dito o reino de Deus está entre vós, eles não acreditam, porque não podem enxergar, não podem ver. Lembrando desse ver significa entender. E isto depende de um novo nascimento. De um novo nascimento para poder ver. Porque Jesus disse, se você não nascer de novo, você não pode ver. Então, de acordo com as palavras de Jesus e usando a explicação do irmão Branham, se você não nascer de novo, você não pode entender o reino de Deus. Então, quando as pessoas não entendem a mensagem, ou não entenderam ainda o que é a mensagem, é porque estão necessitando de nascer de novo. Vê? E esse nascer de novo não quer dizer que as pessoas sejam novas na mensagem. Pode ser que tenham 40 anos de mensagem. No entanto, não foram convertidas ainda por este trabalho realizado sob o pilar de fogo, sob o quíntuplo de Efésios que viria. O quíntuplo de Efésios é um trabalho realizado por Deus mesmo, através de homens, ofícios. Deus coloca nesses homens determinados ofícios e é Deus que trabalha. É Deus que trabalha através desses homens. Agora, muitas pessoas, por não entenderem isto, eles acham que a igreja está sozinha. E daí vem o medo e o cuidado com a igreja. E por isso o pastor se torna tão cuidadoso, o pastor se torna tão fechado. É um cerco entre o seu povo, entre o seu rebanho. E ali não se tem brecha para outra coisa. Porque ele é a porta, ele é o provedor, ele é o dispenseiro e tudo. E aí priva a igreja de apóstolo, profeta, evangelista e mestre. Porque ele acha que é tudo para a igreja. Ele acha que é tudo. Ora, isto é falta de ver o plano. E o resultado, e outros com intenções para lá de boa, vamos dizer assim, com as melhores das intenções. Eles montam um cerco segurando o povo, esperando o tempo que o mensageiro de Deus retorne e entre em cena, que é para poder dar para a igreja o que ela ficou sem ter desde a sua partida. E tais ensinadores, tais pregadores não conseguem ver, não conseguem entender que o ministério de Deus não parou quando William Branham partiu. O pilar de fogo continuou com a igreja. O pilar de fogo continuou trabalhando com a igreja. E o ministério que está cuidando da igreja não é menor do que o ministério que estava no tempo de William Branham, porque é o mesmo Deus. E o quíntuplo de Efésios é para quê? Para levar a igreja ao amadurecimento.
E é por isso que, por não estarem alcançando amadurecimento, se fez tantos questionamentos sobre este período de tempo que temos desde a partida do mensageiro de Deus até o momento quando houver a ressurreição dos santos. Não compreenderam esta parte, o que Deus faria nesse período de tempo, e por isso levantaram tantas questões, tantas ideias, tantas interpretações, e colocaram essas ideias e interpretações em pauta de tal forma que parece as cláusulas de um contrato. Nós cremos assim, 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 se você não crê assim, você não é salvo, se você não... e tal, e tal, e tal. E o resultado? Quando o homem imagina as coisas e interpreta as coisas, sem ver o cumprimento, ele passa por um perigo muito sério, porque ele imagina que será desta forma e estabelece o jeito de ser. Aí quando chega o tempo de Deus cumprir aquilo, Deus entra em cena, Deus cumpre sua palavra, diz, faz o que ele disse que ia fazer, e eles não veem Deus fazendo. Vê? Ficam ainda aguardando Deus fazer, sendo que Deus já fez. Mas por que eles não veem Deus fazendo? Porque Deus não fez da forma que eles imaginaram que seria. Veja, é isto o que tem acontecido. Então esta unção especial, que nós falamos exclusivamente dela no culto anterior, que foi chamada nas escrituras de carisma, não é? Carisma, uma graça, um dom que viria no tempo da revelação de Jesus Cristo. Isto vem como uma dádiva, um dom espiritual para que os filhos de Deus compreendam toda a mensagem. Uma vez que eles compreendem, eles veem o que é a mensagem. E se eles veem verdadeiramente o que é a mensagem, eles saberão em que parte se encaixar nesta mensagem. E não necessitará que ninguém diga, que ninguém aponte o dedo, que ninguém fale. Porque nisto eles recebem a unção dos santos para conhecer todas as coisas. Compreendem? Estão entendendo? Então, esta é a hora que nós chegamos ao lugar de aprendermos sobre isto, a respeito da adoção de filhos. E neste processo de adoção de filhos, nós obtemos a mesma imagem do nosso irmão mais velho. A mesma imagem. Assim como o nosso irmão mais velho veio para refletir a imagem de seu pai, nós só poderemos ser um reflexo da imagem do pai se nossa imagem for idêntica, igual à imagem do nosso irmão mais velho, tendo o mesmo testemunho como o filho mais velho teve, porque temos a mesma unção. Olha, se você tem a mesma unção que Jesus Cristo teve, o que resultado disso? Que somatória nós teríamos? O mesmo testemunho que Deus deu de seu filho, ele dará também de você como filho. Veja, porque a mesma unção que ele deu para Jesus, para o seu irmão mais velho, ele também dá para você. E isto é o que João também nos ensina. O apóstolo João nos diz isso. Se você quiser ler um pouquinho comigo, na primeira carta de João, 1 João está lá próximo das cartas de Pedro, depois de Pedro, não é? 1 João capítulo 2, versículo 27. Ele fala de que do que esta unção é, para que esta unção. Ele disse assim, ó: e a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Por isso eu fico preocupado aqui, neste ponto. Porque se é necessário alguém me pegar na rua, pelo braço, e dizer que eu estou errado nisso, que eu estou errado naquilo, que aquele meu comportamento não está bom, não está boa, que aquela vestimenta não é própria, que aquele tipo de roupa não é adequado, se eu ainda estou necessitando disto, se ainda estamos necessitando disto, meus amigos, então temos que correr porque estamos ficando atrasados, estamos ficando para trás. Estamos ficando para trás. Não é? Ora, no início da nossa fé, no início da nossa convicção nessa mensagem, foi nos ensinada essas questões de comportamento, de vestimentas e tudo. E claro, quando você usava uma roupa, você olhava no espelho, você procurava saber de alguém, tá bom assim, como é que está?
essa roupa é legal, e você se olhava, não, essa não, eu não uso isso. E você brigava, discutia nas escolas, com o diretor de escola, para dizer, não uso isso. Às vezes, jovenzinhos, crianças ainda, não usamos isto. Aí o tempo passa, esquece do primeiro amor, as coisas se tornam, parece que o castigo de Deus não vem, e daí a pouco tem que estar pai brigando, tem que estar irmãos apontando o dedo, porque a pessoa vai relaxando, daqui a pouco está igual às outras pessoas. Agora veja uma coisa, se esta unção que Deus manda para seus filhos é a mesma unção que Ele enviou para Jesus de Nazaré, o que Jesus fez? Ele procurou em tudo seguir a vontade de seu Pai. O que Paulo fez quando recebeu isto da parte de Deus? Ele disse, gente, essas coisas eu até poderia fazer. No entanto, elas não edificam. Não me convém fazer. Elas não edificam. Elas não me ajudam na minha vida espiritual. Em outras palavras, aqui são laços que podem me tirar da estrada, me fazer andar em círculo, me fazer dar volta, gastar combustível. Quem se perde é assim, gasta tanto de combustível, mas está viajando, mas para o lugar errado, na direção errada. Coisa de 40 minutos, você chega 5 horas depois. Direção errada. Então, os cuidados da vida, as coisas do mundo, faz isso. Faz com que você ande em círculo. Porque o que o diabo quer é ver você no meio da estrada, sem combustível, carro quebrado, sem saber onde está, perdido, em lugar proibido, tudo. Quer ver você lá embaixo mesmo. Quer ver você amaldiçoar Deus. Amaldiçoa logo Deus e morre. É isso que ele quer. Vê? Mas observe. Se a mesma unção que Deus deu para seu filho, Ele dá para os outros filhos. Você acha que foi necessário alguém dizer para Jesus o que ele devia fazer? Foi necessário alguém dizer para ele como deveria se comportar? Você diz, olha, mas ele era Deus. O Filho de Deus, tendo as mesmas qualidades de Deus, ele não podia. Não pense dessa forma. Jesus era um homem. Ele assumiu a condição humana. Ele estava em um corpo igualzinho ao meu e ao teu. E a essência do Filho de Deus, de Jesus de Nazaré, o Logos, estava encarnado em uma carne como a minha e a tua. Ele só não nasceu através do pecado, através do desejo dos pais. Mas o corpo era tão humano, tão carne, tão com os 5 sentidos como o meu e o teu. Porém, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. Ele rogava a um que ele sabia que podia livrá-lo da morte. Agora, em tudo ele foi nosso exemplo. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado. As mesmas tentações que você passa, não se engane. Jesus também passou por ela. A diferença é que ele se rendeu de tal forma à vontade de seu Pai, que em nada ele pecou. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Veja a forma que ele estava rendido. Agora, uma vez que esta unção também vem para mim, vem para você, como deve ser nossa atitude? Eu parei onde estávamos lendo, né? 1 João 2,27, para vos fazer esses comentários. E o que diz aqui? E a unção que vós recebeste dele, fica em vós. Quer dizer, não é uma coisa que ele dá e tira e aquilo sai. Porque estamos tratando, gente, estamos tratando da adoção de filhos. Estamos tratando de pessoas que precisam chegar no amadurecimento. Não é pessoas que estão andando de costas ou de lado, como caranguejo. Diz que caranguejo anda de costas, mas não é de costas, não. É de lado, né? Não é de lado? Diz que anda de costas, não é? Não, eu estive prestando atenção uns dias desses, é meio de lado. Ou é o gaiamum? Bem, não sei. Mas andar de costas é meio complicado, né? Meio complicado. Então não estamos tratando aqui com caranguejo. Estamos tratando aqui com pessoas que estão prosseguindo. A vida tem que estar avançando. E esta vida, ela saiu de Deus e chegou num estágio, como um imã, que agora ela já não se distancia mais. Ela já se distanciou tanto que devia de se distanciar. Quando chegou numa distância perigosa, onde não havia mais atração para puxar de volta, Jesus Cristo veio até uma certa parte do caminho para te comprar de volta. E esse de volta não foi trazer para cá, foi
te empurrar, foi avançar você para a linha de chegada. E o grande ímã, o grande círculo, quando se fecha, ele começa agora a te puxar, a te atrair para ele, a voltar para o centro, né, de força, o centro de poder. Então, fica nesse estágio. Você diz, onde eu estou? O que estou fazendo aqui? Que passo eu tenho que dar agora? Observe isto. Esta unção que veio a você te faz a cada dia mais amadurecer, porque ninguém vai chegar lá verde, não vai ter nenhum espiga de milho, só o sabugo. Não, ou só a palha. A semente não herda com a palha. Nesse processo, a palha tem que ser deixada de lado. E palha, você sabe, é tudo que você possa imaginar que não seja de Deus. Seja denominação, seja interpretação, seja as modas, as coisas do mundo, seja tuas ideias, teus pensamentos, teus desejos, tudo é palha. Tudo é palha. Se a semente é a palavra, então somente a palavra vai permanecer, não é? Então nós temos que estar constantemente em um crescimento tal a ponto de amadurecermos e nos tornarmos semente, nos tornarmos palavra, para poder chegar de volta e ser recolhido para o celeiro. Agora, uma vez que você recebe esta unção e esta unção fica em você, porque é o que eu disse, não estamos tratando aqui de pessoas que estão voltando atrás, voltando para o Egito. Estamos tratando de pessoas que recebem a unção para prosseguir até o final da estrada, porque afinal de contas nenhum deles vai se perder, não é? Nenhum filho de Deus pode se perder. Jesus disse que não pode. Ele disse, ninguém as arrebata de minha mão. Vê? Ninguém pode tirá-las de minha mão. Então esta unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Olha, por mim eu ficaria aqui 20 cultos ou mais. Não tens necessidade que alguém vos ensine. Isso significa, você tem que alcançar um determinado amadurecimento a ponto do ensino estar em você. O ensino está em você. O conselho tem que estar em você. Você tem que se tornar o doutrinador, o conselheiro. Você tem que se tornar o mestre. Mas você diz, ora, mas como? Simples, é só o mestre estar em você, é só o conselheiro estar em você. Isto é um amadurecimento a ponto de você se tornar um com Deus. Estamos tratando aqui, vamos dizer assim, da fineza da coisa, né? Bem, continuando. Estamos tratando aqui, vamos dizer assim, do pecúlio. Pecúlio é aquilo que só é semente. Você pega tudo aquilo, bate o feijão para lá e para cá, sai casca para um lado, palha para outro, pedaço para lá e para cá. Somente o pecúlio, que é a semente, é recolhida. Só isso. Pois bem, então, se esta unção, vós tendes ela e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Vê? Esta unção é algo que vem da parte de Deus para isto, para te fazer ser o que ele deseja mesmo que você seja. Esta unção, então, é o veículo da nossa bênção. O veículo da nossa bênção. Isto é o que nos permite receber o testemunho do Filho, porque também nós somos filhos. Amém? Amém. Receber o testemunho do Filho Jesus Cristo, porque também nós somos filhos. Agora, olhe, João nos disse no versículo 12 do Evangelho de João, já não é nas cartas, mas no Evangelho mesmo, o Evangelho segundo São João, Mateus, Marcos, Lucas e João. No livro de João, que está antes de Atos, no capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos quantos o receberam, que estamos tratando aqui de receber o testemunho do Filho. Mas a todos quantos o receberam, quer dizer, todos quantos são de uma tal natureza, que possa, inclusive, recebê-lo. Porque não é qualquer natureza. Não é qualquer natureza. Que significa aqueles que foram feitos de uma certa maneira. É um grupo de pessoas que foram feitos de uma certa maneira, tem uma determinada natureza. E quando a natureza não bate, é complicado, não adianta querer juntar. São polos opostos. Dizem que os opostos se atraem. Mas não é em toda circunstância, e depende dos polos. Porque se você pega... mas tem uma forma, você pega o ímã, quebra ela no meio,
E tem umas partes ali que parecem que são partes iguais, que de onde você tira, ali ela não consegue mais encaixar, ela não aceita. Então você começa a empurrar e ela vai empurrando. Você coloca uma na frente. Quem não já brincou com isso? Quando era pequeno, não é? Coloca um imã aqui, coloca o outro lá. E esse pedaço faz de tudo para se virar aqui para vir de encontro. Não é? Aí você torce do outro lado e vai. E o da frente vai correndo sozinho. Sozinho. Quem não já brincou? Não é? Com esse tipo de coisa. Pois bem. Tem aquele tipo de pessoas que Deus... quando Deus chega, elas têm que correr. Elas saem fora. Tem aquele tipo de pessoa que quando ele chega, Deus sai de perto. Foi isso que Jesus fez. Ele estava com os discípulos e disse, olha, fulano de tal assim, assim, está se aproximando, vamos nos daqui. Fulano de tal era o Bé mesmo, né? Disse o príncipe das... Alguém perguntou para mim, o que é o Bé? Diga, é uma abreviação que nós usamos para Luz Bé. Porque o nome mesmo é Lúcifer, não é? Lúcifer. Mas os antigos, né? Os nossos bisavós lá, que nunca leram a Bíblia, nunca só viam contar, eles falavam Luzbel. Luzbel, aí veio para Luzbé, foram mudando para Luzbé, né? E nós já deixamos bem mais simples, o Bé. Quando você fala o Bé, já sabe que é o atormentador, não é? O atormentador. Então, aí teve uma ocasião que ele foi chegando próximo e já disse, olha, chamou os discípulos e disse, vamos sair daqui. Porque o príncipe das trevas se aproxima e eu não tenho nenhuma parte com ele. Então, são esse tipo de coisa. Então, são naturezas que não se batem. É aquela pessoa que só em você ver, você sente uma angústia, uma tristeza lá dentro. Um aperto na sua natureza. Não é? Pois bem. Bem, talvez seja raiz de amargura. Aí, se for raiz de amargura, falta conversão. É questão de se converter. Então, é você se converter que a raiz de amargura sai. É acerto, perdão que deve ser feito. Mas, às vezes, é questão de natureza mesmo. Espírito que não bate. Pessoas carregadas. Que passa por você, você já chega em casa todos tremendo. Não é? Todos tremendo. Uma determinada unção carregada que misericórdia. Misericórdia. Pois bem, mas estes aqui de João 1,12, a todos quanto receberam, estes que recebem, eles foram feitos de uma natureza tal, não é? Que eles foram feitos de uma forma, de uma tal maneira, que é dado a eles um poder. É dado a eles um poder. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. É interessante analisarmos essas partes, porque nesta parte da Escritura que fala onde a estes que o receberam, Deus lhe deu um poder. Este poder, essa palavra poder, não é o poder aí que tem esses heróis, né? Esses heróis dos filmes, dos desenhos, que diz fulano tem poder maior do que outro. Ih, super-homem é mais poderoso que Batman. Aí não sei o que, aquela besteiragem toda, né? Aquela discussão infindável. Não é esse tipo de poder que estamos tratando. Mas é dado a eles um poder. Então, este nome poder no grego, a palavra é exousia. Exousia. E foi traduzido para nós poder. E esta palavra exousia, que foi dado, quer dizer, aqueles que o receberam, foi-lhes dado exousia. A pronúncia é mais ou menos esta. Mas o significado disso é muito tremendo, é muito profundo. Significa capacidade para tomar uma decisão correta. Então, aqueles que o receberam, foi dado a eles capacidade para tomarem a decisão correta. Quem não recebe esta capacidade, eles não fazem a decisão correta. Então veja, por isso, nós pregamos o Evangelho como se fosse para todos. Mas como pode uma pessoa fazer a decisão correta de largar o mundo, de largar as coisas do mundo, e optar por seguir a palavra de Deus, deixar de lado esse colorido, toda essa facilidade que o mundo oferece? Como pode uma pessoa fazer essa decisão? E é a decisão correta. Largar tudo isso que é passageiro, para alcançar a vida eterna. É uma decisão correta. Mas como podemos exigir isso das pessoas? Como podemos exigir isso dos nossos filhos? Como podemos exigir isso dos nossos amigos?
se Deus não deu a eles esta capacidade deles tomar a decisão correta? É um caso a se pensar, não é? Como podem eles decidirem pelo cristianismo? Como podem eles decidirem servir a Deus? Se eles não recebem da parte de Deus este poder, exousia, uma capacidade, e ele para e diz, sabe uma coisa? Eu vou fazer o que é certo. E quando você faz essa decisão, não foi por você mesmo. Deus que te deu essa capacidade, porque se Deus não te desse, você diria, sabe uma coisa? Quando eu morrer, eu vou para onde tiver de ir mesmo, e acabou, vou gozar a vida e tal. E simplesmente, em outras palavras, ele dá de graça sua alma ao diabo. Ele nem sequer vende, ele dá de graça. Aliás, e ainda paga caro. Porque vender sempre recebe alguma coisa em troca, né? Mas eles estão, vamos dizer assim, pagando para que o diabo tome suas almas. Agora, estes que podem receber a verdade, é dado a eles poder, exousia, a capacidade para tomar uma decisão correta. E para que isto? Se você está aí, quem está com a Bíblia aberta nessa parte, diz assim, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, para que, irmão Rubens? Para serem feitos filhos. Observe que desde cultos anteriores, os nossos temas é falando sobre a adoção de filhos. Processo de adoção. Filhos de Deus. Então veja que é necessário, antes de você se tornar filho, você então recebeu o poder, que é a capacidade de fazer a decisão correta. E isto é, para se tornar, que na tradução que o irmão Rubens está usando, fala como? Serem feitos. Feitos. Serem feitos. E essa palavra é tornar-se. Vê? Tornar-se. Porque tanto a palavra serem feitos e tornar-se dá a ideia de que não era. Porque ainda vai ser feito, ainda vai se tornar em, ou virar tal coisa. Não é? É como se eles não fossem filhos. É como se eles não fossem filhos. Porém, mesmo sendo filhos, mas por não saberem qual o script que foi feito para você desempenhar neste grande filme, vamos dizer assim, por você não saber o seu papel, ou o seu lugar, ou a sua parte no corpo de Cristo, então você não podia fazer a decisão correta. Você poderia até tentar fazer um trabalho para Deus, mas fora da sua vontade, fora da vontade dele. Você já era filho, já era um filho de Deus. Você nunca esteve perdido, a verdade é essa. Mas chega-se um momento que você, como diria aquela expressão que Simone não gosta de jeito nenhum, você faz finca-pé. Quando não tem capacidade, não tem mais força, diz, olha, vamos que está perto. Então você faz o último esforço. Você finca o pé no chão e se empurra para frente. Então quando você recebe este poder, é para isso. É como uma mola que te impulsiona. O diabo diz, escuta, onde ele está? Onde ela está? Perdeu-se de vista. Porque você tem uma capacidade tal, dada por Deus, você consegue agir de tal forma que você se esconde. Na palavra, o diabo não consegue mais te ver, não consegue mais te encontrar. Por isso recebe esse poder de tornar-se. Agora, ou de ser feito. E a palavra grega, neste termo que estou batendo a tecla aqui, é ginomai. Ginomai. Em outras palavras, todos quantos receberam, foi-lhes dado exousia. Para ginomai. Então, o que é isto? Todos que o receberam, foi dada a eles uma capacidade de fazer uma decisão correta. Por quê? Para tornar-se. O que é isto? Esta palavra tornar-se ou ser feito, que foi traduzido do grego ginomai, significa, isto vem da palavra raiz, que lida com os genes. Aí já vem sobre a genealogia. Em outras palavras, para aqueles que foram feitos de uma tal natureza, que podem reconhecer o Filho de Deus como seu próprio irmão, vê? E sendo que não sois mais estrangeiros, mas concidadãos e participantes da família de Deus. Lembra que Paulo escreveu isto? Já não sois mais estrangeiros, mas concidadãos e participantes da família de Deus. Você não pode participar da família de Deus
sem ter primeiramente Jesus como seu irmão. Como seu irmão. Veja. Porque teve que ter um primogênito. Imagina uma família de vários irmãos. Vários irmãos. Centenas, milhares dele. Mas eles vão se espelhar em quem? No pai. Mas o pai é invisível. O pai não pode ser visto. Então eles terão que olhar para o primogênito. O primeiro, o mais velho. Foi o espelho. E foi dado um testemunho sobre aquele que todos os outros terão que receber esse mesmo testemunho. Então estes que tornam-se filhos de Deus, onde tem essa palavra ginomai, então eles são feitos de uma natureza tal que eles podem reconhecer o Filho de Deus como seu próprio irmão. Para os que são constituídos, e eles descobrem que são constituídos da mesma genética, como a genética dele. Os genes, ou vamos dizer assim, o DNA de Jesus Cristo, você descobre que tem o mesmo genes, tem a mesma genealogia, tem o mesmo DNA. E Deus lhes concedeu uma capacidade para tomar a decisão correta, para se tornarem o que já são. Veja, porque você era um filho de Deus, mas e por que estava vivendo assim, assado? Vê? Então você recebe esta capacidade de agora tornar-se, que é viver como? Viver de acordo. Vê? Expressar aquela natureza. Então você não vai dar um testemunho falso. Você não dará um testemunho que não seja o testemunho de um filho de Deus, o testemunho de uma filha de Deus. O diabo pode querer te enganar por um tempo, por alguma fase, e tentará envergonhar o evangelho, fazendo com que você dê um testemunho que não é um testemunho de cristão. Mas o que Deus faz? Deus então começa a trabalhar contigo e a te ungir com esta unção, com a crisma, com o carisma, com esta graça, com esta dádiva, que somente o Filho de Deus pode receber. E esta unção dá a você a capacidade de você manifestar e ter sobre a sua vida o mesmo testemunho que Jesus teve. Aí João, versículo 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E quando você faz parte da família de Deus e crê no nome, crê neste nome, você faz tudo para ter este nome em sua vida. Porque você descobre que este é o nome de Deus mesmo, e seu filho primogênito, que é teu irmão maior, teu irmão mais velho, recebeu este nome. E aí diz que toda família no céu e na terra leva este nome. E uma vez que você tem este seu nome, o nome de Deus em seu registro, o que você vai fazer? Você vai ter que honrar o nome da família, não é? Você vai fazer tudo para honrar o nome de seu pai. E ainda mais você sabendo que se trata do nome de Deus. Então que testemunho você vai dar? Você vai procurar honrar o nome de Deus, que foi invocado sobre você, que através desse nome você reconheceu a si mesmo como participante desta família. Agora, se você desonrar isto, dar um testemunho diferente do que deve ser dado, então não espere boas coisas, porque aquele que negar a este nome diante dos homens, ou não honrar este nome diante dos homens, não queira receber honra da parte de Deus diante dos anjos naquele dia. Mas se você honrar isto, dar testemunho disso, então com certeza, não importa quantas acusações o diabo faça sobre você, do outro lado, o testemunho que será válido é o testemunho que Deus dá sobre seus filhos. E ele dirá: Satanás, as falhas deles e delas foi lançado no mar do esquecimento. Para isto um sangue santo e imaculado foi derramado na cruz. Foi exatamente para pagar os seus pecados. Amém? Amém. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, é o que nos purifica de todo pecado. Vamos nos colocar de pé. Amoroso Deus, nosso amado Pai, estamos nesta hora concluindo este culto, agradecido a Ti pelo aprendizado que Tu tens trazido a nós. Nós humildemente reconhecemos o poder misericordioso que vem da Tua parte e pedimos que o Senhor aceite a nossa gratidão nesta hora, porque neste tempo final Tu mesmo tens vindo para cuidar da Tua igreja. E nós cremos, Senhor, que Tu estás aqui. E se em algum momento
deixarmos de crer em algo como isto, seria melhor não testificarmos da tua palavra. Mas uma vez que cremos que tu estás aqui porque tu prometeste, e durante muitos anos, através dos lábios vindicados de um profeta, foi demonstrado com todos os sinais, prodígios e maravilhas, que o Deus Todo-Poderoso estava na terra, estava presente, trabalhando e realizando as obras que uma vez realizou através de Jesus Cristo. E sabemos que isto é a verdade, Senhor, porque foi revelado a nós. E por isso nós cremos que estas coisas são verdadeiras e corretas. E sabemos que tu não deixaste ainda esta terra, porque estamos aqui. Tu estás conosco hoje, tu prometeste estar até a consumação dos séculos. Então nós te pedimos nesta hora que o Senhor abra a cada dia o nosso entendimento, que à medida que avançamos e avançam os anos, e nos tornamos pessoas mais velhas, mais idosas, ou mais maduras, de acordo com a idade em que estamos, ou voltando a ser criança de novo, dependendo da idade também que se chega, Senhor, mas que possamos sempre prosseguir olhando para o alvo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a compreender cada vez mais a Tua palavra e aqueles vasos que Tu tens escolhido, através dos quais Tu tens falado e trazido para ajudar a Tua igreja. Oramos por cada um deles, pedindo que o Senhor dê conforto, saúde, graça e tenha misericórdia, para que estas pessoas possam levar adiante o testemunho de Jesus Cristo. Perdoa as nossas falhas, Senhor, as nossas fraquezas. Ajuda Teu povo, que a unção da Tua palavra possa curar a cada um de nós, tanto na alma como no físico. E a quem chegar este culto, esta gravação desta hora, que a unção da Tua palavra também possa chegar nestes lares e que eles sejam abençoados e guardados por Ti. No nome amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos e te pedimos. Amém. Amém. Boa noite a todos vocês, Deus abençoe e até o culto de domingo à noite, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado, Deus os guarde.